Muito bom dia, está no ar o nosso programa Dialogando. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de dialogar e a gente quer agradecer muito pela tua presença, a tua audiência. Muito obrigado por você mais uma vez aí abrir as portas da tua casa, ou melhor, a televisão, para deixar a gente entrar aí, compartilhar com você algo que possa influenciar na sua vida de forma positiva, de forma bacana. E não tenho dúvida que o programa de hoje também vai estar agregando demais. E queremos mais uma vez agradecer muito a tua audiência, obrigado mesmo. E nessa oportunidade, hoje nós vamos estar falando sobre oportunidade, desculpa a redundância. Nós vamos estar falando sobre oportunidades hoje, nas várias vertentes de oportunidades. E eu queria primeiro aqui cumprimentar aqui os meus convidados. Eu queria agradecer o pastor Alonso. Bom dia, pastor Alonso. Prazer ter você aqui mais uma vez. Prazer imenso estar aqui, professor Ricardo. Pastor João Nogueira Júnior, prazer muito grande estar dialogando com você nesta manhã. Meu pastor Alonso, que é um companheiro do nosso programa, na verdade, ele é um daqueles que gerencia o programa, é um homem que tem uma formação tanto teológica quanto também filosófica, um cara que tem abençoado muito o nosso programa, trazendo uma qualidade de informação muito grande. E a gente também está aqui hoje com o pastor João Júnior. Bom dia, pastor. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente estar dialogando, né? Trocando ideias sobre esse momento que nós passamos na nossa cidade, no nosso país. É muito bom estar aqui com vocês para a gente poder trocar essas ideias. O prazer com certeza é nosso. O pastor João é pastor da Primeira Igreja de Goitacazes, Primeira Igreja Batista de Goitacazes. Além de ter uma formação teológica, também é empresário, tem trabalhado nessa área e principalmente no Porto, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre o projeto que o pastor tem desenvolvido lá no Porto, mas a gente vai estar falando sobre oportunidades hoje. Então, vamos trazer uma vertente e vamos desenrolar. O que seria oportunidade? Pastor João Júnior, pastor Alonso, fica à vontade. Olha, oportunidades são brechas que nós encontramos, momentos que nós encontramos em nossas vidas, em nosso ambiente de trabalho para galgar algo melhor para nós. Buscar um caminho diferente, buscar um momento diferente de vida. Então, oportunidades estão em todos os lugares, em todos os momentos. Mas a gente precisa saber enxergá-las. Uhum. Se a gente não tiver com o olhar atento, as oportunidades vão passar e nós não vamos aproveitar. É muito interessante o que o senhor falou agora. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse assim, nós devemos estar preparados para as oportunidades. Quando as oportunidades vêm, nós precisamos estar preparados para elas, porque elas só vêm quando a pessoa está preparada. Isso é uma coisa muito importante, porque muitas pessoas elas querem ter oportunidades, todavia elas não se preparam para isso, não se qualificam para essas coisas, né? O apóstolo Paulo mesmo diz assim, aproveite bem cada oportunidade, ele está se referindo a testemunhar de Jesus, mas essa frase que nós devemos fixar na mente para aproveitar essas oportunidades, elas só vêm, são brechas, foi ótimo isso, elas são brechas, porque elas só vêm para quem está preparado. Né? Tem uma expressão, eu não lembro qual é o autor, mas ele diz o seguinte, quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. É verdade. Porque alguns dizem que, o que você tem? Não, eu tive a sorte. Não, não é sorte, você estava preparado no lugar certo e na hora certa. Perfeito. Então, juntou um contexto de preparo e a oportunidade, aí você soube agarrar. A gente até ia falar sobre isso, foi até importante, porque a oportunidade, ela é gerada, ela pode ser gerada, a oportunidade, as oportunidades são geradas ou elas surgem de forma aleatória, ou de forma abstrata, ou de forma meio do nada? Será que as oportunidades elas são geradas por nós mesmos? Eu acredito que elas são geradas pelo seu preparo. Quanto mais preparado você está, mais oportunidades você vai conseguir ver na sua vida. Agora, se você não está preparado, que oportunidade vai aparecer? Os teóricos de gestão e administração, eles costumam trabalhar com uma metáfora muito interessante. Eles dizem assim, olha, o planejamento são os trilhos que o trem da execução vai passar. As oportunidades é justamente essa parte do trem da execução, mas antes os trilhos precisam estar estabelecidos, né? Precisam ser estabelecidos.
Hoje em dia, todo mundo que usa a expressão crise parece meio político, né? Tá aquela ideia, vivemos numa crise, estamos numa crise, mas é justamente nesses momentos que são momentos importantes para descobrir as oportunidades que se encontram neste momento de maré baixa, para que quando a maré esteja maior, as pessoas possam aproveitar aquilo que já estão... Até porque esse discurso de crise está ficando um pouco ultrapassado, né? É verdade. Meus pais sempre foram comerciantes. Hoje minha mãe toca um comércio. Desde que eu me entendo por gente... Estamos em crise. Estamos em crise. Cada hora é uma crise diferente. Vem crise de lá. E aí existem crises que vêm de fora mesmo. Num contexto internacional. A China hoje segurando o freio da sua produção. Então, isso influencia muitas coisas. Problema nosso nacional, com a Lava Jato, né? Com a bendita Lava Jato, que paralisou muitas áreas de produção, principalmente na nossa região, com a Petrobras, e espero que venham outras Lava Jato, que se lave... A queda do preço do petróleo... que é um contexto internacional. Que se lave a Jato, a Petrobras, se lave a Jato BNDES, as Eletrobras, todas as Bras da vida. Mas, para mim, pior do que essas crises, que são contextuais, nacionais, são as crises provocadas pelas pessoas. Sim. Quantos aí não estavam em crise antes dessa crise atual chegar? Estava em crise no seu cartão de crédito, em crise no seu casamento, em crise... Crises existenciais. Crises existenciais. Então, tem crise que as próprias pessoas cavam para elas. É verdade. Então, sim. se cava a crise, se cava também a oportunidade. Nós somos, né? Nós cremos um Deus poderoso e nós cremos em um Deus de oportunidades, né? Se pararmos para observar, a palavra de Deus nos diz que a cada manhã as misericórdias se renovam. E eu vejo isso como uma linha de oportunidade que Deus nos dá para podermos melhorar, crescer, agir, tomar uma postura. Vamos falar um pouco sobre Deus. Deus nos dá oportunidades mesmo? Qual o ponto de vista bíblico cristão sobre isso, né? Se pudéssemos falar um pouco sobre isso, eu acho interessante. Eu entendo que você disse muito bem. Deus nos dá oportunidade sempre. Sabe, pastor, uma vez eu estava ouvindo uma coisa, estava dando um estudo e me chamou muita atenção. Estava falando sobre aquele texto em que Jesus diz para dar outra face, se alguém lhe ferir a face direita, ofereça-lhe a esquerda. E num dos comentários das pessoas que estavam ouvindo o estudo, um disse assim: pastor, eu sempre compreendo essa questão como sempre dar uma nova oportunidade à pessoa. Oferecer outra face, de certa maneira, dar uma outra oportunidade da pessoa agora não fazer aquilo que ele fez antes. Então, Deus é um Deus que nos dá oportunidades e nos dá a oportunidade de crescer. As próprias doutrinas bíblicas de perdão, de graça, de reconciliação, é justamente dar uma nova oportunidade ao indivíduo de se refazer, de refazer sua vida, de refazer sua existência, suas perspectivas, sua mudança, sua mentalidade, sempre novas oportunidades para que a pessoa possa refazer sua vida. E a partir daí, uma vez que ela refez sua vida, as outras oportunidades, elas surgem, como oportunidades profissionais, oportunidades de refazer sua família, de ter uma consciência nova. Porque tudo parte a partir da consciência, a partir de uma nova mudança de mente. É aí que entra a espiritualidade. O pastor que está trabalhando nessa área de capelania lá do Porto do Açu pode dizer muito bem isso, né, pastor? Agora, uma coisa... Dentro desse caminho, quarta-feira passada, anteontem, eu preguei sobre nós somos mais do que vencedores em Cristo na nossa vida profissional. O texto que eu usei foi o Salmo 128, onde diz: aquele que teme ao Senhor e anda no caminho do Senhor, comerá do trabalho das suas próprias mãos. Ou seja, aquele que segue e teme ao Senhor, tem o Senhor como centro em sua vida, vai no seu trabalho também ser sustentado pelo Senhor. Vai ter as oportunidades geradas pelo Senhor. Mas aí eu fiz uma ponte também daquilo que o mercado de trabalho espera. Porque não é só você, eu temo o Senhor, mas você não se preparar. E aí nós buscamos na exame.com quais são as características de um bom profissional hoje para as empresas. E quando eu li aquelas questões que
os estudiosos da administração colocam, eu vi que tudo aquilo ali já estava na Bíblia. Entendeu? A primeira coisa, o cara tem que ser proativo. Verdade. Você não pode ser mais aquele que é cutucado para você fazer o seu serviço. Você tem que fazer e desenrolar. Sim. É o caso de Daniel. E além? E Daniel, lá na Bíblia, quando Daniel é colocado ali diante daquele novo rei, daquela situação, Daniel mesmo se coloca, olha, essa dieta aí que o rei está passando, não vai deixar a gente melhor não, vai fazer mal. Então ele deu um passo, ele assumiu o risco. Foi além. Ele foi além, ele foi proativo, ele assumiu riscos e ele entregou resultados de qualidade. Que profissional hoje, para não sobreviver, ele tem que fazer o quê? Ele tem só que se acomodar. Agora, para ele sobreviver no mercado de trabalho, para ele ter oportunidades, ele tem que entregar resultado. Ele tem que fazer o melhor dele em todas as áreas da vida dele. Então, tudo isso já está na Bíblia como princípio. Agora, a gente tem que entender, a Bíblia não é um livrinho de receita. 10 coisas para fazer para você ter sucesso na sua vida. Isso mas deixa para os livros de autoajuda. Isso é para livros de autoajuda, não é para a Bíblia. Agora, uma coisa interessante, aí a gente fala da relação de trabalho. O cristianismo, ele tem um papel preponderante nesse sentido. Foi numa nação cristã que começou a Revolução Industrial, na Inglaterra. E foi numa nação cristã também, onde se começou a estruturar rotinas de trabalho. Quando viram que as crianças estavam trabalhando nas indústrias, foi na própria Inglaterra que começou esse processo, que se começou também a repensar, calma, isso daí está errado. Antes disso, até mesmo, a própria produção do conhecimento surgiu dentro do cristianismo. As universidades surgiram dentro de um contexto cristão, de países cristãos, né? Correto. Então, essa relação com a Bíblia, com o conhecimento, com a produção, com a vida profissional, né? Não é sem razão que o Provérbios diz o quê? Vai ter com a formiga. Ó, preguiçoso. Às vezes a gente fica observando, é crise, igual foi falado, crise e oportunidade. Às vezes a gente fica reclamando demais, que as dificuldades, mas eu vejo que nas adversidades é que surgem as oportunidades. Depende do ponto de vista. De repente a gente pode pegar a dificuldade que a gente esteja passando, seja ela de clima, seja ela de cultura, seja ela de política, seja qual for o segmento da dificuldade, nós podemos transmitir isso, aproveitar isso e impulsionar. Para uma coisa boa, o pastor está trabalhando lá no Porto como um trabalho de capelania. Né? Lá no Porto do Açu. Isso é curioso, porque tem como conciliar as oportunidades, tanto profissionais como espirituais, porque eu vejo que o pastor está nessas duas linhas. É uma oportunidade tanto profissional, mas também com um link aí na espiritualidade. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, pastor. Na realidade, o trabalho no Porto do Açu, ele ainda não pôde ser desenvolvido plenamente. Sim. E o que me encantou com essa ideia é que nós fomos procurados aqui em Campos por uma agência da Inglaterra, que já tem mais de 200 anos, que trabalha, já vai fazer 200 anos, 2018, que trabalha com marinheiros no mundo inteiro. O marinheiro, na realidade, é a bucha de canhão do comércio internacional. O comércio marítimo, ele movimenta 90% das cargas no mundo todo. Nosso celular, o nosso tablet, as peças da nossa televisão chegaram até aqui através de contêineres, através de navios. Então, e esses marinheiros, eles são muito explorados na sua situação de vida. E não é de hoje. Tanto é que a Seiros trabalha 200 anos cuidando do marinheiro. Porque não há um entendimento de que precisa haver qualidade de vida. Você imagina, você está 9 meses, a gente aqui se espanta, os nossos irmãos, nossos amigos que vão para uma plataforma, às vezes chegam a ficar 21 dias, Sim. Mas depois dos 21 dias, com 2 horas de voo, eles estão em terra e com mais umas 5, 6 horas já estão em casa. O marinheiro fica 9 meses no mar, 9 meses rodando, sem estar com sua família, sem estar com seus filhos. Então, a Seiros se preocupa com isso. E com a chegada do Porto aqui para Campos, eles lá na Inglaterra visualizaram, olha, precisa ter alguém ali. E hoje nós temos pessoas cuidando de marinheiros em Salvador, em Recife, Fortaleza, no Rio, em Santos, em Vitória, em Paranaguá, todos pela Seiros. E aqui no Porto de Campos a gente ainda não conseguiu entrar. Estamos conversando, é um porto muito novo, então está todo o processo sendo estruturado ainda, mas com certeza nós vamos conseguir estar lá.
E o projeto é o quê? É você chegar até o marinheiro e dar a ele condição de se comunicar com a sua família, levando uma internet de qualidade, pegá-lo e ver. Você precisa de um médico? Vamos te levar no médico, vamos te levar no dentista. Tudo isso sendo arcado pela Sailor Society em prol do marinheiro. Quanto é que o marinheiro paga? Nada. Quanto é que o porto paga? Nada. Quanto é que a agência marítima paga? Nada. Tudo isso para o bem-estar. Então, o cristianismo tem disso, de estender a mão e socorrer. Não importa se o marinheiro que vai estar aqui seja filipino, seja russo, seja ucraniano, seja norueguês. Não importa para Sailors qual seja a nação de origem dele, também não importa qual seja a religião. Pode ser muçulmano, hinduísta, ateu. Nós queremos com essa relação profissional, há uma dificuldade espiritual, alguns têm dificuldade, porque lida com várias religiões, né? Pessoas de várias vertentes. Há uma relação de abertura, porque, como nós falamos aqui, o cristianismo, as liberdades individuais surgiram dentro do cristianismo. Então, nesse contexto, há uma abertura para pessoas de até outras religiões, há mensagem cristã? Olha, a mensagem cristã no serviço de capelania, ela não é pregada com as palavras. Ela é pregada com a nossa dentro desse ação, contexto de liberdade. Dentro desse contexto de agir. E é claro que muitos dos problemas são problemas inerentes a todos os homens em todas as religiões. A questão da solidão, a questão do sentimento de culpa por conta do pecado. Que não a gente existem quer trabalhar. Pecados morais novos, né? Não, é tudo a mesma coisa desde que o mundo é mundo. Entendeu? Então é um trabalho de levar uma assistência. Às vezes você leva um ombro amigo. Olha, enquanto eu estava em treinamento em dezembro no Porto do Rio, nós acompanhamos um tufão que estava chegando nas Filipinas. Um dos marinheiros muçulmano, ele estava com a sua esposa grávida quando ele saiu, e antes do tufão chegar nas Filipinas, ela saiu num barco para ir para uma outra ilha para dar luz. As Filipinas são milhares de ilhas. E nesse processo, a família lá nas Filipinas perdeu o contato com ela, ele perdeu o contato, ninguém sabia nem se ela tinha chegado no hospital. Então, nós estivemos lá todos os dias acompanhando, fazendo contato para ele, ligações internacionais, até a hora que ele soube que a esposa já estava chegando em casa, de barco, bem, com um filhinho recém-nascido. Ele caiu no chão e começou a chorar. O reino se apresentando de uma forma simples, ativa, de uma forma efetiva. E com tudo isso que a gente ouviu aqui hoje, a gente só tem assim a agradecer a contribuição dos pastores, né? Tanto do pastor Alonso quanto do pastor João Júnior. Muito obrigado, eu tenho certeza que quem nos assistiu foi um privilegiado. Com certeza algumas orientações foram dadas acerca das oportunidades, porque não adianta a gente ficar reclamando, mas nós temos que correr atrás, batalhar, crer também nesse Deus que é tremendo, que tem nos abençoado todas as manhãs, todos os dias. E eu queria agradecer muito a vocês por essa bela entrevista, por esse tema tão bacana, que é falar sobre oportunidade. E o nosso Deus é um Deus de oportunidade, que tem abençoado tanto o ser humano, mesmo a gente sendo tão falho e pecador. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo, pastor Alonso, mais uma vez aqui com a gente. Muito grande. Pastor João Júnior também. E só para citar, esse momento aqui é uma oportunidade para quem está nos ouvindo. Com certeza. Então, aproveite bem essa oportunidade. Amém. Você que nos assistiu, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E nunca se esqueça que dialogando a gente chega lá. Um abraço, querido. Abraço.